Bom dia, pessoal. Está começando mais um call semanal da iPlan. Então fica com a gente para mais uma semana, as informações importantes para você, investidor que gosta de mercado financeiro. E para começar, novamente, Felipe Martins com renda fixa. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Só passando frio, todo mundo, né? Vamos lá, então. Hoje eu tenho algumas atualizações para poder passar. Então já queria pedir para a Amanda, por favor, compartilhar minha tela. Legal, já entrou. Bom, então a parte de atualização que eu queria fazer, né? Primeiro em relação aos índices de inflação, é uma coisa que a gente está sempre monitorando, não só para a renda fixa, mas para os investimentos em geral. Já vou mostrar para vocês por que isso é tão importante, por que a gente fala tanto. Mas na parte de julho, né, o índice não oficial, aí, que é o IGPM, chegou aí com 0,78%, ficou um pouquinho acima do que o mercado estava esperando. E o IPCA 15, né, o índice de inflação esse, o oficial do governo, mas ainda não é o oficial de fato, porque esse é uma prévia, né, ele é medido ali até a metade do mês, então tem que esperar fechar o mês para poder pegar o IPCA do mês de julho de fato. Esse aí é só uma prévia, mas também já surpreendeu o mercado em termos ainda positivos, surpreendeu, não é bom, não é uma surpresa boa, né? A inflação continua numa trajetória de alta. Isso, em termos econômicos agora, né? O que isso traz para a gente? O aperto monetário do Banco Central deve ser maior do que o que a gente esperava. Então, a gente já falou de curva de juros nos calls passados, mas o que quer dizer esse aperto monetário do Banco Central? Aquela taxa Selic, né, que a gente escuta falar, ela deve continuar subindo, talvez, provavelmente, numa trajetória maior até do que o Banco Central estava projetando. Por quê? Ela é o principal mecanismo de controle da inflação, né? Inflação é uma das várias formas de se traduzir isso, é muito dinheiro circulando na economia. Então, o Banco Central aumenta essa taxa de juros para poder desestimular essa circulação de dinheiro. Com juros maior, você tende a colocar a sua grana aplicada em juros e não para circular na economia, não gastar. Tá? Então, a gente deve ter um aperto monetário, isso quando o Banco Central está subindo os juros, né? O Eduardo até já explicou, é uma postura hawkish, né, do Falcão, e também tem o dovish da Pomba, quando está descendo a taxa de juros, mas é uma postura de aperto monetário, tá bom? E aí o Banco Central ele tem uns modelos, né, em que ele projeta o que vai ter para frente. Isso sai toda segunda-feira, tem um boletim Focus, e ele está projetando a inflação para 2021 ainda acima da banda superior, né? O Banco Central trabalha com meta de inflação, onde tem uma faixa central, uma banda superior e uma banda inferior, uma inflação acima da meta, ou seja, a frase anterior aí, né, o aperto monetário deve ser um pouco maior do que a gente estava esperando, tá bom? E aí, por que a gente fala tanto de inflação, né? Antes disso, vamos falar, curva de juros, né, atualizar aqui, que a gente já tinha mostrado na semana passada, fizemos uma comparação da semana, naquele dia eu tinha comparado dia 23 com a semana anterior, né, dia 16, e com o dia 30, né, dia 30 de junho, fechamento do mês anterior. E agora já podemos aí pegar a dia 30 de julho com a semana anterior e mais uma vez também com a de junho, o último dia de junho. E aí mais uma vez, né, vejam como as taxas ainda continuam bem altas, né? A curva cinza, acima, que é a mais recente, né, de sexta-feira, acima dessa cor que eu nunca sei o nome e acima da roxinha aí. Então a curva de juros realmente continua abrindo aí, né, ficando cada vez mais para cima, mostrando que o mercado está com taxas mais gordinhas, momento ainda propício para a gente poder fazer nossas aplicações aí na renda fixa, tá? E agora sim, falando da inflação, por que ela é tão importante, né? Não só pelos investimentos atrelados à inflação, mas por que a gente tem que levar isso em consideração nos nossos investimentos? O sintoma da inflação é a alta nos preços. Todo mundo vai sentir no seu bolso. Não é a causa, mas é o sintoma, tá? Então imagina que eu faço uma aplicação, por exemplo, hoje de R$50 mil, e aí eu tenho um rendimento de 10%. Então lá no final de um ano eu vou ter R$55 mil. E hoje, né, na concessionária, por exemplo, que eu queria comprar um carro, mas eu falo, não vou comprar agora, o que eu tenho ainda tá bom, vou rodar ele com mais um ano. Se esse carro tiver o seu preço, ele também valia R$50 mil, se ele tiver seu preço corrigido por uma inflação de 11%,
ele lá no final de um ano vai estar valendo 55.500. Então, reparem que eu tenho mais grana no bolso no final desse um ano, aqui no meu investimento, tenho 55 mil, mas o meu poder de compra, o que eu consigo fazer com essa grana, diminuiu. Porque antes eu conseguia comprar um carro, agora eu não consigo, falta R$ 500 ainda. Então é por isso que é tão importante a gente estar de olho na inflação, não só para poder fazer os nossos investimentos, mas para poder entender que o meu poder de compra está realmente aumentando à medida que eu faço o investimento. E aí vem um conceito bem importante que muita gente fala, que é taxa nominal versus taxa real. Então o que é isso? A taxa nominal é aquele investimento, é o quanto você realmente ganhou no seu investimento sem considerar a inflação. Então, nesse caso aqui, eu tenho 10% de rendimento no meu investimento. Beleza. Mas se eu tive uma inflação de 11, quer dizer que em termos reais, o que eu consigo comprar, ele não aumentou, ele diminuiu. Então eu tive uma taxa real, nesse caso, até negativa. Porque eu não consigo mais comprar aquele carro de 50 mil reais. Agora eu fico devendo, né, fica faltando R$ 500 para eu poder comprar aquele veículo. Então, o que é importante, né, tirar dessa lição aqui é isso, entender que nos nossos investimentos a gente considera sim a taxa nominal, quanto que a gente está contratando lá numa renda fixa, né, que é um investimento onde a rentabilidade já é acordada no início, mas eu tenho que saber quanto que eu estou ganhando acima da inflação para poder ver se meu investimento está realmente aumentando o meu poder de compra e não até perdendo. Pode ser até que eu tenha mais dinheiro no final, mas eu vou estar comprando menos coisa. Então, não vou dizer que é inútil, né? É melhor do que não fazer nada. Mas o ideal é que você esteja ganhando acima da inflação. Então, para fechar, taxa nominal é quando a gente tem só aquela rentabilidade sem considerar a inflação, e a taxa real é o que a gente considera realmente acima da inflação. Então, por isso que é real, né? Dá um pouco mais palpável. Agora sim, eu compro mais coisa do que eu comprava antes, tá bom? E aí, alguns dos investimentos, né, principalmente na renda fixa, eles já te mostram essa taxa real. Tem como a gente calcular, mas não é a ideia aqui, né? Mas eles já te mostram essa taxa real ali meio que na cara, né, na hora de comprar um investimento. Então, eu botei um exemplo aqui no Tesouro Direto, mas em outros investimentos também tem isso, né? Comprando CDBs, às vezes LCIs, outros investimentos de renda fixa, você vê que ele paga IPCA, que é o índice de inflação, mais alguma coisa. Para todos esses títulos aqui do Tesouro Direto, tá vendo que ele paga mais alguma coisa? Então, isso aqui já é a taxa real para essa aplicação aqui, tá? E aí muita gente pode pensar, né? Ah, Felipe, então eu vou investir só nesses caras aqui, porque eu garanto que eu protejo meu poder de compra aqui, né? Eu vou ganhar IPCA mais alguma coisa. Acontece que o IPCA ele é só um índice, tá? É uma forma de você tentar medir essa inflação. Não quer dizer que o preço do carro, por exemplo, que você está de olho, ele vai corrigir exatamente pelo IPCA. Pode ser que ele corrija mais, pode ser que ele corrija menos, ou pode ser até que ele caia. Tá? Muito improvável, mas é importante levar isso em consideração. Então, o IPCA ele é uma média, ele é uma cesta de produtos, né, que são verificados os preços, e uns sobem muito, outros sobem menos, outros até caem. Na pandemia aconteceu isso, por exemplo, com passagem aérea, estava com pouca demanda, o preço caiu. Então, também não adianta ficar preso só nesse tipo de investimento aqui, mas sim, é muito interessante para a gente poder considerar pelo menos uma boa parte do nosso capital mantendo o seu poder de compra, realmente acrescentando poder de compra à medida que eu estou investindo ali, porque eu vou estar protegendo do IPCA e ganhando alguma coisa realmente real aqui, taxa real, nesse caso do Tesouro Direto, né, o Tesouro IPCA+, ele te dá uma taxa real ali, já na sua casa, você já sabe quanto é que você ganha, então é bem interessante. E aí, por fim, também quero mostrar uma outra curva aqui, pode ser parecida com a outra, né, mas com a que a gente estava mostrando antes, mas essa aqui, ela pega só essas taxas do Tesouro Direto, pega só essa taxa real aqui, a outra não, né? Eu já expliquei como é que era o conceito da outra, da curva de juros pré-fixada. Mas essa aqui, ela pega só essa taxa real e vai plotando também ali no mesmo gráfico, com os vencimentos. E aí também, assim como estava acontecendo com a anterior, né? A gente está com essas taxas reais bem altas, também comparando as mesmas datas que a gente viu antes, né? Do dia 30 de junho, fechamento do mês anterior. Agora já estamos em agosto, né? Mas vamos considerar aí o pregão de sexta-feira como sendo a nossa referência. Também a semana anterior, dia 23 de julho, e o dia 30 de julho. Então veja aqui que a curva cinza também está bem acima das outras duas, que estavam até estável, né? Estavam se mantendo aqui mais ou menos juntas, mas ela já deu uma pulada aqui, então mostrando que os investidores estão demandando taxas reais também maiores. O que para a gente, né, na hora de montar a nossa carteira, se traduz no que, mais uma vez eu repito, estamos com taxas gordinhas aí para poder fazer nossas aplicações nesse momento.
Pode ser que depois do Banco Central fazendo esse aperto monetário, subindo a taxa de juros, isso aqui venha a baixar, né? Venha a convergir aqui. Então a gente vai estar num momento já não mais tão propício. Quer dizer que eu não vou fazer? Não, ainda dá para fazer. Mas agora a janela está melhor ainda. E aí, para finalizar, hoje e amanhã, né, o Banco Central vai estar se reunindo para poder fazer, vai ter a reunião do Copom, que é essa reunião onde é definida a taxa de juros, né, a taxa Selic. Então, vamos aguardar aí, né, esses dias, dia 2 e dia 3, para poder ver o que ele vai fazer. O mercado está com uma expectativa grande para essa reunião, porque ele vinha dando um certo direcionamento, mas de aumentar essa taxa de 0,75 e 0,75, mas a gente viu que isso aí pode, né, provavelmente não está sendo o suficiente para poder conter essa inflação. Então já tem muita gente apostando que vai subir em 1%, hoje está em 4,25% a Selic, então vai subir em 1%, tem gente falando até em 1,25%, para poder realmente dar um choque um pouco maior aí no aperto monetário e conter essa trajetória de alta da inflação que a gente está vendo. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Beleza, muito obrigado então, Felipe Martins. Valeu, Matheus. Boa semana aí para você.